exposição Os Rostos de Fátima, Fisionomias de uma Paisagem Espiritual, é uma experiência que permite passar uma série de figuras históricas, olhando-as no rosto, precisamente a partir desse conceito de estarmos num ano em que todos andamos de máscaras e em nos desafiarmos neste ano, em olharmos para os rostos de Fátima. Fomos descobrir aos arquivos, fomos descobrir às bibliotecas e fomos descobrir aos diferentes museus que guardam a história deste lugar. Permite ainda, através dos diferentes núcleos, olhar para os rostos mais anónimos, para os rostos mais conhecidos de Fátima, mas sobretudo olhar para cada um daqueles que aqui visita esta exposição, olharmos a nós próprios ao longo deste percurso e percebermos como é que nos posicionamos perante esta história que atravessa o século XX e também já os inícios do século XXI. Tem duas grandes partes esta exposição. A primeira delas é um tempo mais rápido de leitura, onde vamos ver vários rostos face a face, e uma segunda parte que vai contrapor-se a esta, ou se calhar vai ajudar a entender ainda mais esta, onde vamos perceber quais são as fisionomias espirituais que Fátima apresenta ao mundo. Tudo isto inicia com uma peça que talvez seja uma peça surpreendente, um tiar, propositadamente ainda a ter uma peça em produção, propositadamente com os fios algo baralhados, despenteados, mas dali sai um fio condutor, um fio da cor da vida, um fio vermelho, que nos vai permitir fazer esta viagem, que é de facto uma experiência a partir daquilo que é a história e daquilo que é a mensagem de Fátima. Não podia iniciar esta exposição sem que, obviamente, ao percebermos a paisagem humana de Fátima, olhássemos para aqueles que são os protagonistas, os pastorinhos, os videntes de Fátima, que aqui, a partir do seu testemunho, trazem milhares e milhares de pessoas ao longo de um século. Os seus rostos ficaram fixados desde 1917, logo durante o ciclo das aparições, a partir da técnica da fotografia, da técnica e da arte. E é precisamente a fotografia mais célebre deste lugar que durante toda a década de 20 começou logo a circular por toda a Europa e pelo resto do mundo, que aqui aparece neste núcleo da exposição. É a partir dela que mais tarde virão a ser feitos os retratos para a sua canonização, em 2017, quando o Papa Francisco virá ao Santuário de Fátima e canonizará São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto. Esta fotografia é, sem dúvida, uma das fotografias mais reproduzidas do mundo, da história da fotografia. Aqui em Fátima gostamos de dizer que é, de facto, a fotografia mais reproduzida da história da humanidade. Esta fotografia fixa os rostos dos dois videntes já canonizados, mas também o rosto daquela que virá a ser conhecida como a Irmã Lúcia, que nesta exposição aparece não apenas nessa fotografia de 1917, mas também a partir de um outro suporte de imagem, com imagem em movimento, a partir de dois vídeos que captaram a sua visita a Fátima em 1946, em que esta mulher era ainda uma jovem Doroteia, que vem a Fátima e ao lugar do seu nascimento, em Aljustrel, reconhecendo os lugares das aparições do anjo, e depois um outro registro documental que temos a partir da sua visita à Fátima no ano da beatificação dos pastorinhos, no ano 2000. Aí vemos já uma carmelita, quase no final da sua vida, a olhar para estes lugares da sua infância, a 5 anos de deixar o mundo dos mortais, mas já nitidamente com uma noção clara de que era uma figura importante para a humanidade. Aliás, essa noção é verdadeiramente espelhada por todos aqueles que à sua volta olham para ela, lhe querem tocar, querem estar com ela nessa visita que aqui faz no ano 2000.
E é ao redor de um mapa mundi, que os visitantes vão a perceber dos vários rostos que dilataram a mensagem de Fátima. Percepcionada logo a partir de 1917 pelos repórteres que vêm à Cova da Iria, desde logo Avelino de Almeida, que no Jornal do Século aparece com a fotografia dos videntes e com uma grande reportagem daquilo que aqui vê no dia 13 de outubro de 1917, acompanhado de Judá Benterrois, o repórter de imagem que veio nesse dia para captar aquelas famosas fotografias que todos conhecemos desse dia do Milagre do Sol, e depois aparecem junto destes dois primeiros homens que dilatam a mensagem de forma jornalística, aparecem também aqueles que já têm interesses pastorais, devocionais, claramente acreditando na boa notícia que aqui em Fátima aparece. Desde logo Manuel Nunes Formigão, que interroga os videntes, desde logo Gilberto Fernandes dos Santos, que está tão ligado a este lugar por ser aquele que quer apetrechar o lugar com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, e depois alguns difusores da mensagem a partir da escrita, como são Luís Fischer, que leva Fátima para uma geografia linguística fora da romanidade, fora das línguas latinas, mas também Luís Gonzaga da Fonseca, que vai levar Fátima para a Itália, nomeadamente traduzindo para a língua italiana, que era uma língua acessível à intelectualidade católica, e, portanto, levando Fátima para aqueles que estudam em Roma, que estudam em Itália, e depois outros autores, como João de Marchi ou o Padre Fernando Leite, e até passarmos por rostos ligados ao Exército Azul de Nossa Senhora de Fátima, com John Affert, e outros homens e mulheres, e aqui aparece pela primeira vez nesta exposição um rosto feminino, se obviamente colocarmos de parte Jacinta e Lúcia, aparece o rosto feminino de Fátima, também aqui plasmado pela ação, uma ação importantíssima de Maria Teresa Pereira da Cunha e Maria Teresa Vilas Boas, que são responsáveis por levar, primeiramente Maria Teresa Pereira da Cunha, por levar a mensagem de Fátima a partir dessa grande epopeia que está plasmada naquele mapa que aqui assinala as primeiras viagens da Virgem Peregrina. Este mapa é um mapa dos anos 50, feito propositadamente para deixar perceber quão importante é a mensagem de Fátima espalhada pelos 5 continentes. De facto, em menos de 10 anos, a partir de 1947, a Virgem Peregrina de Fátima, na sua imagem peregrina, já tinha estado em todos os continentes. Esta exposição, quando olhamos para estes rostos que dilatam a mensagem, tem depois, obviamente, uma paragem obrigatória no rosto de João Paulo II, o Papa que vê a sua biografia cruzada com a história de Fátima. Aqui aparece retratado numa pintura a óleo, mas sobretudo no primeiro objeto que oferece à Senhora de Fátima, precisamente no ano seguinte ao atentado que sofreu na Praça de São Pedro, no dia 13 de maio de 1981. Sabemos que no ano seguinte vem a Fátima e deixa-nos nas mãos da escultura um terço de ouro, onde inscreve na cruz a data do atentado e a data do agradecimento pelo facto de haver uma mão materna, as palavras são do próprio Papa João Paulo II, uma mão materna que desviou a trajetória das balas que o atingiram naquele atentado. Este núcleo vai depois ainda ter como protagonistas que dilatam Fátima o padre Luís Condor, um homem muito importante, não apenas por ter levado os 2 videntes mais novos à beatificação, mas também, e muito importante, por ter traduzido os escritos fundacionais daquilo que é a espiritualidade, daquilo que é a mensagem de Fátima, que são as memórias da Irmã Lúcia, traduzidas nas diversas línguas, em línguas ligadas ao Oriente Europeu, o que é muito significativo para a mensagem de Fátima, como todos sabemos, mas também línguas, porventura, menos expectáveis, como é, por exemplo, a língua árabe. O núcleo vai terminar com um rosto de um beato,
que deu a vida, testemunhou a vida, é um mártir que testemunhou a vida por Cristo, e que no dia da sua morte, no dia, enfim, em que vai ser martirizado, tem poucos objetos consigo, entre eles um missal, entre eles está a imitação de Cristo e entre esses objetos estão desdobráveis, panfletos, brochuras, pagelas que divulgam a mensagem de Fátima. E aqui vemos também um rosto que associamos a esta exposição a partir dessa categoria que a Igreja tem dos mártires e que está também presente na história deste lugar. A história de Fátima é obviamente marcada também pelos rostos que administram o lugar da Cova da Iria, que olham para este lugar e entendem que é necessário criar todas as estruturas para o acolhimento aos peregrinos. Essas estruturas passam pelos edifícios físicos que vão projetar o santuário, mas passam também por todos os cuidados que há a ter com os peregrinos, quer a partir do estudo da mensagem, quer a partir de lavar os pés aos peregrinos. Quem são estes rostos que administram este lugar? São, até em primeiro lugar, os responsáveis, aquilo que a Igreja designa de ordinários do lugar, os bispos, que aqui estão designados para este território de Leiria, que depois há de chamar-se Leiria Fátima, a começar desde logo por Dom José Alves Correia da Silva. É ele que toma consciência clara de que é importante perceber se aquelas crianças estão a dizer a verdade, instruir um processo para a validação daquelas informações, em ordem a declarar como dignas de crédito as aparições de Fátima. Enquanto este processo está a decorrer, Dom José Alves Correia da Silva olha para a Cova da Iria e começa a dotá-la de infraestruturas para o acolhimento dos peregrinos, para a pastoral que inicia logo na década de 20 neste lugar. A ele vão suceder uma série de bispos, até ao atual bispo de Leiria Fátima, Dom António Marto, que vão, cada um no seu tempo, com as preocupações de cada época da história, delegando a sua autoridade nos reitores do Santuário de Fátima, para que aqui se tenha como especial atenção o cuidado ao peregrino. Esse cuidado que passa pelas diversas missões que o Santuário de Fátima desempenha, em ordem a proporcionar essa celebração da fé, quer comunitária, quer individual, que acontece na Cova da Iria. Uma exposição sobre os rostos de Fátima teria, obviamente, de enfrentar aqueles que também são os rostos adversários, aqueles que militantemente olharam para Fátima e que aqui encontraram um lugar de dúvida, ao contrário de ser um lugar de crença. Aqueles que olharam para o testemunho dos videntes, para o selo que a Igreja aqui colocou e manifestaram as suas dúvidas sobre isso. Começa este núcleo, obviamente, com Artur de Oliveira Santos. É ele que tem a dificuldade de gerir o território onde este fenómeno religioso aparece, ainda mais em tempo de Primeira República em Portugal, um tempo conturbado, precisamente a partir até da maneira de olhar a questão religiosa em Portugal. A este homem, a este rosto que aparece junto de um busto da República que pertenceu ao espólio da sua casa, vemos junto deste rosto dois outros rostos que combateram Fátima através da escrita. Tomás da Fonseca, que olha para Fátima de uma forma muito crítica e que por isso vai deixar exarado nos livros que escreve uma série de dúvidas sobre Fátima, e João Ilharco, que mais tarde também vem a fazer esse tipo de testemunho literário.
Este núcleo vai ter depois um objeto que provavelmente pode ser entendido pelo visitante como uma alegoria, uma imagem de tudo isto que é esta tensão que existe em Fátima entre aqueles que acreditam nas aparições, acreditam que Fátima é um lugar de esperança para a humanidade, mas aqueles que também têm dúvidas sobre este lugar e que o atacaram, inclusivamente de forma, bélica. Falo de um fragmento da porta da Capelinha das Aparições que foi guardado como memória do atentado que a Capelinha sofreu no dia 6 de março de 1922. Na madrugada desse dia, vêm ao Santuário de Fátima, um conjunto de indivíduos que nunca se chegou a apurar muito bem os seus nomes, mas o seu rosto ficou aqui percepcionado a partir desse atentado à Capelinha das Aparições. Todos conhecemos essa fotografia que aqui nos aparece a emoldurar este pedaço de madeira da porta da Capelinha das Aparições, que aparece na exposição numa estrutura que nos lembra o formato da Capelinha das Aparições, aliás, nas medidas precisas da Capelinha das Aparições, que aqui aparece figurada de branco, precisamente para mostrar essa imagem de esperança que a Capelinha das Aparições é antes, nessa altura do atentado, e depois da sua reconstrução até aos dias de hoje. É com o rosto de Manuel Nunes Formigão, aliás, com a sua assinatura, que abre o livro dedicado aos investigadores, aos rostos dos investigadores, dos intelectuais que se debruçaram sobre Fátima, que deram atenção a este fenómeno e que o tentaram estudar criticamente, percebendo os seus protagonistas, a história que fizeram, toda a narrativa que foi objeto de interesse das academias, das diferentes áreas das ciências sociais, das ciências humanas, das ciências teológicas, que aqui a exposição mostra a partir daqueles que foram protagonistas também destes estudos. Começa de facto com Manuel Nunes Formigão, a ele se devem os interrogatórios mais importantes às crianças videntes, a ele se deve, por exemplo, o registro que temos, o primeiro registro que temos da oração aqui ensinada para ser rezada durante o terço. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, pois esse registro aparece aqui nesta exposição precisamente como exemplo de tantas fontes que informam os diferentes investigadores que ao longo de um século olharam para Fátima. Aqui aparecem figurados não com a sua fisionomia do rosto, mas a partir da sua assinatura e de objetos ligados a estes autores. Estamos a falar de Manuel Nunes Formigão, estamos a falar de Galamba de Oliveira, estamos a falar de Sebastião Martins dos Reis, do padre Joaquim Maria Alonso, de Luciano Coelho Cristino e estamos a falar de Joseph Ratzinger. Se quisermos, um dos maiores intelectuais que a Igreja conheceu ao longo do século XX e XXI e que, como sabemos, se debruçou sobre a história, sobre a mensagem, sobre o corpus que constitui a mensagem de Fátima, em ordem a poder estudá-lo, aferir da sua, dignidade teológica e de lhe merecer um comentário que todos conhecemos, emanado a partir do Vaticano, a partir da Congregação para a Doutrina da Fé, no ano 2000. A arte é também um dos rostos deste santuário, aliás, um rosto de eleição. A própria fisionomia, a paisagem que o santuário apresenta quando aqui chegam os peregrinos é manifestamente uma paisagem construída com várias estéticas que foram sendo aqui colocadas ao longo das décadas de existência deste lugar. Aliás, a própria devoção não se consegue conceber sem os cuidados da arte, desde logo trabalhados a partir da imagem de Nossa Senhora de Fátima, feita por José Ferreira Tedim em 1920 e que abre este núcleo que é dedicado aos artistas. Ao longo de 100 anos, por Fátima passaram mais de 100 artistas.
Podemos dizer que é dos lugares do mundo onde, num crescimento tão rápido, conseguimos encontrar mais artistas por metro quadrado, se quisermos usar as expressões típicas da arquitetura e do urbanismo. Este núcleo vai mostrar-nos essas diferentes formas de pensar Fátima, de manifestar Fátima através da arte visual, da escultura, da pintura, da arquitetura, mas também através da arte da música, da arte da poesia, com Afonso Lopes Vieira, o autor do Ave de Fátima, de Carlos da Silva, o autor de tantos hinos que são cantados pelos peregrinos aqui neste lugar, como o Ave ao Theotokos, do qual temos aqui a partitura nesta exposição, e depois passando pelas diferentes estéticas visuais que o santuário teve, desde a Basílica Antiga, de Gerardus van Krieken, até à fisionomia dos Valinhos, da Via Sacra que nos conduz até ao Calvário Húngaro, até depois à nova fisionomia artística do santuário que o novo milénio inaugurou, como é aquela que encontramos na Basílica da Santíssima Trindade e que vemos nesta exposição na própria maqueta que aqui mostra essa basílica, e depois rasgando os muros da exposição para olharmos em profundidade para o lago que aqui está junto à exposição e percebermos a maqueta de Cisa Vieira e os próprios azulejos de Cisa Vieira no final deste olhar que fazemos a partir desta janela que se abre neste núcleo desta exposição. Uma exposição sobre os rostos de Fátima não poderia, obviamente, ignorar aqueles que são os protagonistas que se seguem aos protagonistas da primeira hora, aos pastorinhos. São aqueles que se fazem peregrinos da Cova da Iria, que ao longo de mais de um século se fazem aqui presentes e com essa atitude de peregrino. Aliás, nós não sabemos os seus nomes normalmente, mas eles compõem o mosaico que é essa fisionomia maior que Fátima apresenta. Não sabemos os seus nomes, os seus rostos confundem-se na multidão, mas aparecem aqui figurados precisamente como protagonistas deste fenómeno. São os peregrinos anónimos, que nós não conhecemos. São rostos que normalmente nós vemos nas reportagens de televisão, nas fotografias dos arquivos e que aqui aparecem figurados, confrontados com os rostos dos peregrinos mais conhecidos, isto é, estes dos quais normalmente não sabemos os seus nomes, estão a olhar para os objetos dos peregrinos mais célebres deste lugar, dos peregrinos que vieram aqui e que se fizeram como eles também, peregrinos deste lugar, os papas que visitaram Fátima, desde Paulo VI, que ofereceu ao Santuário de Fátima o seu báculo pastoral, desde João Paulo II, que aqui deixou o seu anel Totus Tuus, desde o Papa Bento XVI, que deixa aqui a rosa de ouro diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, e, enfim, até ao Papa Francisco, que torna a deixar uma rosa de ouro diante da imagem da Senhora de Fátima. Estes objetos estão neste lugar precisamente para demonstrar que Fátima é esse mosaico composto de muitas cores, multicolores. Às vezes sabemos os nomes das pequeninas peças que compõem este mosaico, outras vezes nós não sabemos esses nomes. Sabemos, contudo, que todos eles têm Fátima inscrita no seu coração e nos rostos das fachadas, que são também rostos das suas casas. Quantos destes peregrinos têm nas suas casas azulejos, nas frontarias junto às suas portas, com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, a imagem dos pastorinhos, como recordação desta casa maior que visitam várias vezes por ano, ou pelo menos uma vez por ano. Depois de uma primeira parte que olha para os rostos históricos de Fátima, a exposição apresenta aquilo que é a fisionomia espiritual deste lugar. Aqui vamos agora olhar para que rostos Fátima apresenta, àqueles rostos que aqui vêm. Esses rostos são, obviamente, rostos espirituais que nos vêm daquele corpus da mensagem que Fátima apresenta à humanidade. O primeiro deles
é o grande protagonista do acontecimento de Fátima, é o próprio Deus. Aliás, é a partir de uma expressão do cardeal do António Marto, no centenário das aparições, que este primeiro núcleo se forma. Deus é o protagonista das aparições de Fátima e é um Deus que aparece mostrado, a partir das memórias da Irmã Lúcia, com dois rostos. O rosto trinitário, Deus enquanto comunidade de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, que a Irmã Lúcia mostra até nas próprias orações que o anjo ensina aos pastorinhos. Este rosto trinitário de Deus aparece aqui na exposição através de duas representações, uma do século XVII, em que mostra o rosto de Deus a partir do rosto de Cristo, que é Cristo que mostra o rosto do Pai, e depois a partir de uma iconografia mais antiga, o chamado Trono da Graça, em que o rosto do Pai se apresenta como um ancião que segura a cruz de Cristo e entre eles aparece a pomba do Espírito Santo. Este é o rosto trinitário que a mensagem de Fátima apresenta de Deus. Mas a mensagem de Fátima apresenta um outro rosto de Deus, que é o rosto do Deus encarnado, encarnado em Jesus Cristo. E aí vemos a verdadeira face de Deus. Cristo é o rosto de Deus na história humana e vamos encontrá-lo nesta exposição a partir da imagem da Verónica. A Verónica, a palavra Verónica, significa precisamente isso, o rosto verdadeiro, o rosto que se mostra em verdade, impresso naquele pano que aquela mulher, durante a caminhada para o Calvário, enxugando o rosto de Cristo, consegue apreender e mostrar a toda a humanidade. Este núcleo vai desenvolver-se a partir desse rosto de Cristo sofredor, que continua a sua paixão no mundo. Aliás, Fátima fala deste drama do Calvário de Cristo continuar na história humana, mesmo nos tempos contemporâneos, sempre que há uma guerra à escala mundial, como acontecia em 1917, ou como aconteceu depois novamente nos anos 40, nos anos 50, quando acontecem guerras ainda atuais, como o Papa Francisco diz, que vivemos uma terceira guerra mundial em episódios, mesmo quando acontecem os dramas na história humana, como são os dramas da fome, os dramas das doenças, da pandemia, aí vemos o rosto de Cristo sofredor configurado com o rosto da Igreja que sofre, da Igreja que é constituída por muitos rostos, entre os quais se encontra o rosto dos peregrinos deste lugar. Ainda neste núcleo, o visitante vai poder experimentar, de forma contemplativa, olhar para o Calvário e, nesse Calvário, escolher qual é o rosto que pretende, com o qual se pretende configurar. Se, olhando para a cruz, quer ser o rosto de Maria, se quer ser o rosto de João, o discípulo amado, se quer ser o rosto de Maria Madalena, se quer ser o rosto de um dos soldados, ou daquele soldado do centurião que reconhece que Cristo é verdadeiramente Filho de Deus. Este núcleo da exposição, aliás, a partir de agora, a exposição vai tornar-se cada vez mais contemplativa. O visitante vai poder demorar-se cada vez mais nesta exposição, de forma a poder apreender esta fisionomia espiritual que Fátima oferece ao mundo. Todos reconhecemos que um dos rostos de Fátima é o anjo que aqui é percepcionado naqueles encontros místicos que os videntes têm em 1916, na Loca do Cabeço e no Poço do Arneiro, no Poço da Casa de Lúcia. Esse anjo é um rosto que se identifica como anjo da paz, é um rosto que se identifica como anjo da pátria, de uma determinada comunidade que quer proteger, e um rosto que se identifica como o anjo da Eucaristia, isto é, um anjo que alimenta, que olha para a humanidade e que se faz transportador daquilo que é o sacramento, do alimento que sustenta a humanidade que confia em Deus. Aqui em Fátima vemos, por isso, o anjo a ser aquele que adverte para os perigos de viver fora daquilo que é Deus e a vida em abundância que Deus quer para a humanidade. É o anjo que adverte para a importância de configurar a sua vida com Deus. É o anjo que promete que, se essa configuração existir,
haverá de facto paz no mundo. Este anjo, nesta exposição, tem também um rosto visual muito peculiar. A partir de obras de Clara Meneres, este anjo aparece figurado através das suas asas, as asas do anjo, através da sua armadura, porque é o anjo que protege, mas também através do seu lamento, do seu choro, de uma água que o visitante vai ver escorrer numa instalação que a exposição proporciona em ordem a uma contemplação, a um momento de introspeção que o visitante é convidado aqui a sentir, a viver, a experimentar. Antes de ver o rosto de Maria nesta exposição, o visitante é convidado a olhar para a humanidade peregrina. Esta humanidade peregrina é também um rosto espiritual de Fátima. De facto, esta ideia, este conceito de peregrinação é um conceito que o próprio ser humano se coloca ao nível da sua identidade, e este núcleo expositivo vai colocar o visitante perante grandes interrogações. Para onde vamos, a partir dessa ideia de peregrinação, desde as primeiras páginas do Gênesis, desde as primeiras páginas em que nos mostram Adão e Eva peregrinos neste mundo, até a outras interrogações que aqui são colocadas. Por exemplo, que alimento temos, de que alimento vivemos, a partir da ceia de Emaús e da importância da Eucaristia. Por exemplo, a partir de como é que é a nossa fragilidade, confrontarmos com a parábola do bom samaritano e com a fragilidade das enfermidades humanas, que tão importantes são aqui em Fátima, essa atenção que Fátima dá aos doentes neste santuário, ou perante interrogações da vida e da morte, inclusivamente essa interrogação maior que tem como chave de leitura o Calvário de Cristo. É por isso que o visitante é recebido por uma caveira para que projete o seu olhar para a finitude, ou sobretudo para a finitude humana, mas para a chave que traz a novidade a essa finitude e que nos rasga o horizonte até essa vida maior que Cristo traz à humanidade. Assim também o visitante se vai confrontar com essa finitude, olhando para um soldado que jaz morto, e que representa aqui todos os inocentes, a partir do exemplo do próprio Cristo, do Deus que se faz homem e que morre pela humanidade, precisamente que dá a sua vida até ao fim, mostrando assim como é que o último inimigo a ser vencido é de facto a morte. Fátima fala-nos também desse mistério. O rosto de Maria em Fátima tem uma forma muito específica que os peregrinos apreendem, tal como foi apreendida pelas três crianças em 1917. É a forma de um coração. Maria mostra o seu coração aqui na Cova da Iria, rodeado de uma coroa de espinhos, que é interpretada pela Igreja como essa configuração do coração de Maria com o coração de Cristo no Calvário. Maria é-nos dada como mãe, precisamente no lugar da cruz. E é isso que foi sublinhado pelo Papa Francisco: temos mãe. Essa mãe é uma mãe coroada, a Igreja assim o determina, precisamente porque entende que é esta criatura criada por Deus, é já aquela que goza das primícias do reino e por isso ela é coroada com as alegrias da configuração com Cristo, com as alegrias do gozo que Cristo traz à humanidade. A imagem mais bela dessa coroação é precisamente aquela que temos na coroa preciosa da Virgem de Fátima, que foi oferecida em 1942 pelas mulheres de Portugal, agradecendo o facto de Portugal não ter entrado na Segunda Guerra Mundial, e que depois foi colocada solenemente por um legado do Papa Pio XII em 1946. 75 anos depois, esta exposição comemora também essa coroação que é feita, mostrando a imagem de Maria em Fátima como Rainha do mundo e Rainha da paz. É assim que o Papa Pio XII coroa a Virgem de Fátima e é assim que os peregrinos, ao verem a imagem coroada de Maria, entendem
ser um significado muito específico deste lugar. Maria é de facto essa mãe coroada que aqui em Fátima se mostra com a coroa das alegrias, mostrada nas joias, no ouro que ostenta, mas também com a coroa das dores, porque se configura com o Calvário de Cristo. E essa dor aparece simbolizada na bala que atingiu o Papa João Paulo II e que foi incrustada em 1989 nesta coroa preciosa que os peregrinos aqui podem ver. Essa bala transforma aquela coroa numa joia que já era, numa relíquia que já era, mas também num relicário. Essa bala que ali aparece é aquela que mostra as dores do Calvário, mas que se podem transfigurar a partir de Deus nessa alegria da ressurreição que Fátima aqui apresenta. A exposição Os Rostos de Fátima, Fisionomias de uma Paisagem Espiritual, termina com um desafio a cada visitante que aqui vem e que, depois de fazer todo um percurso que começa por ver cada rosto em concreto, vai terminar precisamente com as palavras que o Papa Francisco lançou à humanidade e que fazem esse apelo de que a história só pode avançar se de facto todas as vozes, todas as mãos e todos os rostos estiverem em sintonia. Isto é, se todas estas peças se entretecerem na mesma tapeçaria e estes fios se juntarem para que estes rostos possam ser um rosto verdadeiro da humanidade que se quer enquanto humanidade, isto é, fazendo até a imagem daquilo que foi o apelo do Papa Paulo VI em Fátima: homens, sede homens. Quanto mais esta expressão, homens, sede homens, for desafiante para a humanidade, mais nos aproximamos deste repto que o Papa Francisco lança nos dias em que vivemos, de sermos todos irmãos, fratelli tutti. Esta exposição marca aqui no Santuário de Fátima essa intenção de compormos essa tapeçaria, muitas das vezes sem darmos conta disso no nosso cotidiano, mas que está sempre presente, com essa intenção sempre presente, tal como esteve sempre presente nesta exposição, através de fotografias, de ex-votos que os peregrinos aqui deixaram, o rosto de cada um dos peregrinos que se sentiu, que se sentiu agraciado pela Virgem de Fátima, ou porque sentiu na sua vida essa dádiva alcançada através de Maria, ou porque se sentiu agradecido porque a sua vida estava configurada com o coração de Maria e com o coração de Deus, e aqui deixou o seu rosto, aqui deixou a sua imagem, a imagem dos seus filhos, a imagem da sua mulher, a imagem do seu marido, a imagem do seu noivo, a imagem de alguém que lhe é querido, a sua própria imagem, o seu próprio rosto, junto da Virgem Maria que toma como mãe. Este é o desafio desta exposição, sermos cada vez mais humanidade. Fratelli tutti.